orelha. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Band Mulher tá no ar para você, uma excelente tarde. Vem comigo. Terça-feira já é marcado, é dia de falar muito sobre saúde aqui no nosso programa. E hoje o tema principal, Alzheimer. Por aqui nós vamos receber um geriatra que vai trazer esclarecimentos sobre a doença, falar sobre predisposição, prevenção, tratamento e muito mais. E também vamos bater o papo com uma nutricionista para dar dicas sobre alimentos que ajudam na memória e na saúde do nosso cérebro, viu? Então vocês não podem perder. E ainda tem também aqui alerta sobre infarto e derrames entre as mulheres, que é um papo sério que vocês não podem perder. Detalhe, já pegue aí o nosso canal no YouTube, já acessa lá, para você que não pode ficar vendo pela TV, já acesse pelo celular e já pega o link, já compartilha com toda a família, para que todos fiquem por dentro desses assuntos que são importantes. Vem comigo que o Band Mulher está começando. Vamos começar falando de flores, de alegria, de primavera? Então, ontem começou, foi o início, o start da primavera. E nessa época, as árvores ganham ainda mais destaque. Elas não apenas são a beleza no cenário, elas significam vida, equilíbrio e proteção. E nós preparamos uma reportagem para falar sobre a importância dessas áreas verdes e o que a gente pode esperar da nova estação. O verde delas é sinônimo de vida, bem-estar e, por que não, de proteção. As árvores são importantes, por exemplo, para garantir a qualidade do ar. E no Cerrado elas protegem rios e nascentes. Estão no nosso dia a dia e fazem o nosso dia a dia muito mais agradável, muito melhor. Uma das coisas que a gente tem é a melhoria da qualidade do próprio ar. As árvores filtram, então, através das folhas principalmente, nós temos a respiração, a transpiração, e elas então estão retirando o CO2 da atmosfera, fixando como madeira folha. Junto com isso, tem esse efeito de filtragem, a pó, Então, uma área que está reflorestada ou arborizada, você tem uma qualidade melhor do ar em si, menos deposição de pós, e a temperatura, porque esse filtro que a gente tem da copa das árvores faz com que a temperatura seja muito mais amena. E a chegada da primavera reforça ainda mais a importância de áreas verdes preservadas, que protegem o meio ambiente e fazem bem para a saúde. Nós podemos melhorar essa qualidade de vida quando nós pensamos nesse efeito térmico. Então, na frente da casa, na rua, na calçada, nós sempre deveríamos ter algumas árvores plantadas. Mesmo que não seja uma exigência necessariamente da prefeitura para isso, essas árvores vão trazer sombra e mais conforto. O asfalto reflete muito calor. Quando nós plantamos árvores, essas árvores cobrem, e aí nós temos uma diferença de 3 a 5 graus debaixo da árvore do que direto no asfalto. Então isso traz uma melhoria geral para toda a população. A estação deve trazer o retorno gradual das chuvas, tardes mais quentes e também risco de tempestade e alagamentos das principais vias da cidade. A partir de terça-feira nós temos previsão de termos uma temperatura baixando mais, e chegando aí a próximo de 14, 13 graus a partir de terça-feira, com a entrada de uma frente fria. Em relação à precipitação, nós vamos ainda ter essas pancadas de chuva pela região inteira. Nós estamos na transição do período seco para o período chuvoso e é bem comum que nós tenhamos pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Algumas regiões vão chover, outras não. Refresco nesse calorão é bem-vindo, viu? Mas já coloca o guarda-chuva aí juntinho, que não vai ser pego desprevenido.
Tá pensando em construir ou reformar? Chegou a hora de economizar de verdade. E na RC Distribuidora você encontra pisos e acabamentos com preço de atacado e entrega rápida. Olha só, porcelanato extra retificado acetinado 90 por 90, R$ 68,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, R$ 77,90 o metro quadrado. Torneira Celite lavatório bica baixa por R$ 199,99 a unidade. Gostou? Tem muito mais para você. Precisou de acabamento? Passe na RC. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Um assunto bem sério agora, viu? O suicídio é um problema de saúde pública em todo o país. E a situação se agrava ainda mais quando se trata de jovens entre 15 e 29 anos. Em Uberaba, campanhas são voltadas para estudantes, já que o suicídio mata mais do que HIV, malária, câncer e até homicídios. Olha aí. No ambiente escolar, principalmente no universitário, se concentram os alvos potenciais que podem cometer suicídios por vários fatores. É importante a gente compreender que a questão de saúde mental ela nunca envolve um ponto específico, ou só a dimensão acadêmica, ou só a dimensão pessoal, né? Quando a gente está falando em saúde mental, a gente tem todo um complexo de relações que acontecem e que muitas vezes trazem vamos falar assim, esses problemas, né? Nós precisamos, ficar muito atentos em relação, por exemplo, a um rebaixamento de ânimo, a tristeza prolongada, essa falta de vontade que muitas vezes aparece, é normal. Mas se ela estiver muito prolongada por um tempo prolongado, é importante buscar ajuda profissional, tanto psicológica, mas também psiquiátrica em alguns casos. A Pró-Reitoria de Ensino, sob a figura da professora Eleodora, está desenvolvendo um programa de valorização humana, que é um projeto muito bacana e que visa esse acolhimento, esse desenvolvimento da saúde mental. A estudante Amanda Beatriz debate com os colegas o tema e está muito preocupada. Eu percebo que aqui na universidade a grande maioria está sobrecarregado não só pelas coisas da faculdade, mas também da vida pessoal, tanto trabalho, fora da faculdade, filhos, questões familiares. Então acho que quando junta tudo isso, traz uma preocupação. A gente conversa entre nós, colegas, sobre a vida pessoal, o que está acontecendo, sobre as pressões, questões de matérias também que está puxado. Então a gente tem essa conversa e é bom até para se desabafar e para conseguir tranquilizar um pouco nesse bate-papo. Porque às vezes 5 minutos que você me ouve, o que eu falo, já dá um alívio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil são registrados cerca de 14 mil suicídios por ano. Números que significam cerca de 38 mortes por dia. Os estudos apontam ainda um aumento do número de casos envolvendo jovens com idades entre 15 e 29 anos. A questão emocional é uma dimensão muito importante que agora vem sendo cada vez mais debatida e que durante muito tempo ela foi negligenciada. Importante a gente compreender que a dimensão emocional ela faz parte de um complexo humano, e que a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes uma situação emocional, uma situação psicológica, ela vai influenciar em vários processos da vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Muito bem, bora para o intervalo rapidinho, na volta vamos falar de conscientização sobre o Alzheimer. Preço de atacado com pronta entrega, tá na RC. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 54,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria para alegrar o seu coração.
Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. Eu, como sempre, estou aqui no Leão fazendo compras, amor. Beijo. Leite Bonolate, R$ 3,89. Acém ao músculo, R$ 26,98. Arroz Pato Sul, R$ 16,99. Batata, cebola ou beterraba, R$ 1,89. Cenoura, batata doce ou cabotiá, R$ 2,98. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta, é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Setembro é o mês mundial de conscientização sobre o Alzheimer, por isso nós vamos falar sobre esse tema aqui que é muito importante e merece a nossa atenção. Gente, o Alzheimer é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e não impacta só a memória não e o comportamento, mas também a qualidade de vida dos pacientes e também das famílias de quem convive. Então, o nosso convidado é o Dr. Tiago Ferola, que já está aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer os principais questionamentos. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Doutor, para a gente começar, em geral, a gente já não quer perder tempo e trazer todas as informações que a gente puder. Então, assim, em primeiro lugar, quais são os fatores de risco, né, que mais podem causar a doença? Bom, o principal fator de risco da doença é a idade. Então, quanto mais o avançar da idade, maior é o risco da doença de Alzheimer, né? Mas fatores de risco cardiovasculares como hipertensão, colesterol, diabetes, sedentarismo, tabagismo também são fatores de risco para o Alzheimer e para as demências como um todo. Então, a gente tem que estar atento com toda a saúde. Quando a gente fala, por exemplo, em predisposição, pessoas que têm predisposição, o modo de vida dela pode retardar esse acontecimento, às vezes ela vai viver na velhice e nem vai chegar a ter, então faz toda a diferença? Com toda certeza. O estilo de vida, né, saudável, atividade física, o controle dos fatores emocionais, como foi dito no começo, questão de saúde mental, ansiedade, depressão, o controle dos fatores de risco cardiovascular, cuidar da alimentação, cuidar da hipertensão, do diabetes desde sempre, vai ajudar mesmo as pessoas que têm predisposição genética ou a não ter a doença ou a ter em fase mais avançada possível. Qualquer pessoa pode ter, eu diria assim, chegando na velhice, qualquer um tem essa possibilidade? Todos temos possibilidade de ter alguma demência em alguma fase da vida. Então a gente está atento, o diagnóstico precoce é muito importante, porque quanto mais cedo eu dou o diagnóstico, mais cedo eu consigo tratar e fazer com que os sintomas sejam mais brandos. Com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença e das famílias. E aí, a gente sabe que um dos principais sintomas, diríamos assim, é o esquecimento, né? A falha na memória. Então, eu queria que você pontuasse esse e quais outros que a gente deve acender o sinal de alerta? Os sintomas de perda de memória recente costuma ser realmente alerta. A questão de contar a mesma história várias vezes, repetição das mesmas histórias, às vezes não lembrar que foi ao supermercado, não lembrar que foi à farmácia, esse é o principal sintoma de alerta. Mas também alterações comportamentais, aumento do nervosismo, irritabilidade em excesso, dificuldade de fazer, às vezes, uma comida que estava acostumado a fazer, queimar o arroz que faz há 60 anos, são sintomas de alerta para procurar um atendimento especializado. E aí, você me chamou atenção para uma coisa, né? É a falha da memória recente. Então, aquela pessoa que não é questão do que ela viveu, de coisas de anos atrás, mais do que aconteceu há pouco tempo. Com certeza, porque, por exemplo, às vezes a pessoa lembra de quando casou, lembra de quando os filhos, que hoje estão com 60 anos, eram crianças, mas não lembra o que comeu na hora do almoço ou que tomou de café da manhã. Então, esse é o sintoma mais significativo. A gente sabe que esquecimentos são comuns ao envelhecermos, mas nem todo esquecimento também é Alzheimer.
Por exemplo, às vezes eu falo assim, esqueci o nome daquela pessoa, mas eu sei quem que é, a pessoa que me atende na farmácia, a pessoa que é o caixa do supermercado, que eu vou toda semana, eu sei quem é, eu sei o que ela faz, mas eu esqueci o nome. São esquecimentos que são mais aceitáveis, não são relacionados totalmente à doença. Mas esses esquecimentos de fatores recentes são muito significativos. Às vezes você dá uma dica, olha, a senhora comeu na hora do almoço, era arroz, feijão, tinha uma carne, e mesmo assim não vem essa resposta. Isso é preocupante. Então, por exemplo, assim, era isso que eu queria até questionar. O que diferencia de um esquecimento que vem, né, na velhice, na idade, com o cansaço e tudo mais, do Alzheimer? Então, por exemplo, eu vejo que muitos idosos às vezes falam assim, nossa, eu não me lembro o nome daquele remédio e fica preocupado, esqueci o nome daquela pessoa. Não é bem isso, então. Às vezes isso é mais por cansaço. Se ela não lembra o nome da pessoa, mas lembra quem é a pessoa, posso ficar mais tranquila. Isso, às vezes não lembra o nome da pessoa, não lembra o nome do remédio, mas mais tarde lembra o nome, mais tarde lembra o nome do remédio. Ou sabe, aquele remédio da caixa amarela, que era para colesterol, que eu tomo às 8 da noite. Esse não é um esquecimento tão importante. Esse às vezes pode ser uma distração, pode ser um cansaço, noite mal dormida. Agora, aquele esquecimento de um fato, olha, na hora do almoço, almoçou aqui meu filho e minha filha. Chega à noite e fala assim, eu almocei sozinha. Isso é preocupante. Aí eu dou dicas para tentar lembrar. Isso é preocupante. Então, assim, a memória recente é o principal sintoma que a gente tem que ter atenção e associado a ver também como é que está o comportamento. Aquela pessoa que sempre foi dócil, começa a estar irritada, começa a estar nervoso, falar palavras, vamos supor, falar palavrão. Opa, isso tem que ser avaliado com cuidado. A partir do momento em que a família tem o diagnóstico, o que ela pode mudar no hábito do dia a dia para que essa doença não se avance tão rápido? Talvez, assim, estimular de que forma que a pessoa trabalhe um pouco mais a memória. O que a gente pode dar de sugestão para quem está assistindo a gente? Eu acho que a partir do diagnóstico, a gente precisa estar mais atento, primeiro, para evitar acidentes. Então, tem que tomar cuidado mais com aquele fogão aceso, de sair de casa sozinho. Muito cuidado com direção. Idosos que às vezes estavam dirigindo, fez o diagnóstico de Alzheimer, tem que tomar cuidado e evitar essas questões de acidentes. Fora isso, estimular. A pessoa que tem um diagnóstico de Alzheimer, ela não deve ser excluída, pelo contrário, ela tem que ser incluída. Quanto mais a pessoa for incluída na sociedade, com atividade física, atividade cognitiva, estimular, caça-palavra, um sudoku, atividades, pintura, atividades manuais, quanto mais estimulada a pessoa for, melhor ela vai estar em relação à doença. Ela vai ser uma doença que vai evoluir mais devagar, mais branda. A família é o cerne do tratamento. E aí você comentou em relação, às vezes, a pessoa que dirigindo e tudo mais. Como que a família vai saber em que momento que ela já tem que falar, não, você não vai mais poder fazer isso? Porque eu penso que para o idoso é um choque de realidade ele assumir que ele tá com Alzheimer. Não, ou seja, não pode mais dirigir, melhor não. Como que a família vai dosar isso? Olha, é uma ruptura muito grande, né? A gente deixar de dirigir muitas vezes se você está cerceando a liberdade. Dirigir, sair sozinho para passear, ir na padaria sozinho, várias coisas que às vezes era normal e agora pode ter um risco, né, do esquecimento. Então, era mais ou menos isso. O risco para o paciente e para as pessoas ao redor, né? Então, assim, tem que estar junto com o atendimento médico, psicológico. É uma reunião justamente que a gente faz assim com a família como um todo. E nós, médicos, psicólogos, a família, temos que apoiar o paciente explicando que não deve ser feito, explicando o risco para outras pessoas, mas, claro, de uma forma lúdica, de uma forma educada e criando alternativas, né? Olha, não, você já não vai dirigir, mas vai ter a pessoa que vai te levar de Uber, a pessoa que vai te levar de táxi, vai ter essa pessoa que vai ser responsável por te acompanhar. Então, a gente precisa fazer porque isso é responsabilidade com as pessoas, mas precisa fazer de forma cuidadosa e mostrando as alternativas. E o quanto que essas alternativas podem ser até melhores. Né? É verdade, não é só deixar a pessoa, não, agora a sua vida é ficar aí quieto no canto, no sofá, a gente faz tudo por você, não. Deixar ele ter uma certa autonomia cuidadosa, com cuidado, né? Com certeza, a gente tem que fornecer o máximo de autonomia possível, porque quando a pessoa deixa de fazer uma atividade, muitas vezes ela nunca mais volta a fazer. Então assim, eu deixei de fazer o almoço, depois não consegue voltar a fazer o almoço. Então, o cérebro precisa ser estimulado. O caso da direção é um caso à parte, mas a gente tem outras coisas que a gente tem que permitir. Se a pessoa está acostumada a fazer o almoço, continua fazendo almoço, mas tem alguém do lado olhando, ajudando. Se a pessoa está acostumada a ir na farmácia, mas continue na farmácia, mas alguém vai perto. Outra coisa que é importante é o seguinte, como a memória recente ainda fica muito tempo preservada, a pessoa que faz o mesmo caminho todo dia,
no mesmo horário. Isso ela consegue permanecer fazendo muito tempo. O que não pode fazer é fazer coisas novas, que é onde o risco é maior. Isso é interessante, né? Agora, por fim, o que a gente pode deixar, assim, principalmente para aquelas famílias que cuidam de pessoas, né, que têm o Alzheimer? Eu penso que a paciência é a principal virtude nesse momento, porque algumas voltam a ser crianças mesmo, né? Eu acho que o maior recado é o seguinte: o Alzheimer é uma doença da família, uma doença social. Então a gente precisa quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, e se eu tenho uma pessoa na minha família que está com esse diagnóstico, trazer ela mais próximo de mim. Eu preciso dar mais carinho, preciso dar mais atenção, estar mais próximo. Porque esse acolhimento fará toda a diferença na qualidade de vida e na evolução da doença. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor? Eu brinquei com ele nos bastidores que depois nós vamos fazer um programa só para falar sobre para quem cuida, né? Dar essas dicas para quem cuida de quem tem Alzheimer. Mas, no mais, por enquanto, eu te agradeço pela vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todos vocês. Muito bem. E eu tenho um recado, vocês já sabem que eu tenho um recado, né? Que é muito importante, que o Alzheimer, gente, é uma doença que traz muitos desafios, tanto para os pacientes quanto para as suas famílias. Por isso, o cuidado com a saúde e o diagnóstico precoce, como a gente acabou de falar, fazem toda a diferença no bem-estar e na qualidade de vida. O check-up está ao seu lado nessa jornada, oferecendo exames modernos e de excelência, como, por exemplo, a ressonância magnética e a tomografia, que são fundamentais para a investigação de alterações neurológicas e também para o diagnóstico do Alzheimer, viu? Mais do que tecnologia, oferecemos acolhimento e atenção em cada etapa, porque sabemos que cuidar da saúde é também cuidar da vida. Em caso de dúvidas ou para você que quer fazer um agendamento, entre em contato com a nossa central através do telefone 3303-1000. E esse número também é o WhatsApp, se você preferir mandar mensagem, tá tudo certo. Check-up e resultados a serviço da vida. Um alerta, preste atenção, gente, uma pesquisa foi feita para mulheres, mas o resultado também vale para os homens. A presença de uma proteína no organismo pode indicar maior chance de infartos e derrames. E o exame de sangue, ele ajuda a identificar esse risco. Aos 30 anos, a Carolina teve um infarto. O susto foi muito grande. Minhas costelas pareciam que iam quebrar de dentro para fora, uma dor no peito assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu só conseguia falar: não deixa eu morrer. E eu tinha, minha filha era pequena na época. Até de lembrar me dá um negócio assim, sabe? Depois disso, a empresária mudou o estilo de vida. Também passou a fazer exames de rotina e reposição de vitaminas. Em 2024, o SUS registrou 1.150.000 atendimentos por infarto em mulheres, bem acima dos 803.000 de 2020. Mas o que leva uma mulher que não fuma, nem tem pressão e colesterol altos, a ter uma doença cardiovascular? Um estudo divulgado recentemente acompanhou exames de sangue de 12.000 mulheres americanas por 30 anos. Mesmo sem os tradicionais fatores de risco, cerca de 500 delas tiveram infarto ou um derrame. De acordo com os pesquisadores, um fator que nem sempre é levado em conta deveria receber mais atenção: o nível de proteína C reativa de alta sensibilidade. É como se fosse um teste de inflamação do corpo, medido por um exame de sangue, o PCR ultrassensível. A proteína é produzida pelo fígado e pode detectar níveis baixos de inflamação, sendo útil para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Não é assim, olha, o PCR está elevado, está infartando. Isso está trazendo para mim, dizendo: doutora, presta atenção, que um paciente inflamado por diversas causas metabólicas, orgânicas, sistema imune, pode vir desenvolver uma doença cardiovascular. Fica aí o recado, hein, pra gente se cuidar. Quer uma notícia boa para Minas? E que tal várias? Sabe as obras de 5 hospitais regionais que ficaram paradas por muitos anos? Aqui não prospera não, viu? Elas já estão pertinho de serem concluídas. E falando em prosperar, Minas é o estado que mais entrega unidades básicas de saúde no Brasil e também um dos mais seguros, viu? Tá vendo?
Quando o trabalho é bom, as coisas boas, e as coisas são boas, assim que a gente passa a ouvir para todo canto, sempre todo mundo elogiando. E se depender do governo de Minas, as próximas notícias vão continuar prosperando e prosperando. Acesse aquiutremprospera.com.br e saiba tudo o que vem sendo feito. Combinado? Governo de Minas, aqui o trem prospera. Mais um intervalo rapidinho, na volta a gente segue falando sobre Alzheimer, sobre esquecimento. Vamos receber uma nutricionista que vai falar sobre alimentos que ajudam a nossa memória. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Piso extra retificado acetinado, R$ 24,90. Revestimento extra retificado, mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 49,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Participe da promoção Aniversário Premiado Rede Soma Drogarias. A cada R$100 em compras em perfumaria, você ganha um cupom para concorrer a uma moto, uma TV 32 polegadas, uma Alexa, vale compras e vários eletrodomésticos, né, Zuviele? É isso mesmo. Consulte as regras pelo Instagram. Vem, participa. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Aqui na Cria Formato, sua marca se destaca com os brindes corporativos personalizados com design exclusivo e qualidade prêmio. Tem copos, garrafas térmicas, fones de ouvido, agendas, ecobags, kit de churrasco e muito mais, é isso, Marcelo? É isso mesmo. Se pode imaginar, a Cria Formatos pode criar. Cria Formatos, vem pra cá. Vai pegar a estrada antes? Faça uma revisão ou check-up do seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. No trânsito, um segundo de descuido pode mudar tudo, mas uma escolha certa pode salvar vidas. Respeitar os limites de velocidade, usar o cinto, dar preferência ao pedestre são atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Quando a gente respeita as regras, a viagem fica mais tranquila e todos chegam em segurança ao seu destino. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere, seu bem maior é a vida. Oferecimento Ecovia Cerrado e Ecovias Minas Goiás. Juntos viabilizamos caminhos mais seguros. Band Mulher já está de volta. Eu tenho uma pergunta para você que está me acompanhando aqui todos os dias. Você já imaginou uma iniciativa voltada de forma exclusiva para a segurança de adolescentes, jovens e adultos? Pois é, isso já existe e está sendo executado de uma forma brilhante pelo governo do estado de Minas Gerais. E eu vou contar para você. É o programa Fica Vivo, que atua diretamente em áreas de vulnerabilidade social, reconduzindo esses jovens para uma vida mais saudável, produtiva e mais segura. Inclusive, até o mês passado, foram mais de 17 milhões de jovens impactados por meio de diversas ações de inclusão e combate à criminalidade. Muito bom, né? Para você ter uma ideia, houve uma redução de 57% dos homicídios na faixa etária entre 12 e 24 anos nas regiões que são atendidas, localizadas por todo o estado de Minas Gerais. Então, conheça melhor o programa, se atualize dos avanços e vamos comemorar essa Minas mais segura e mais próspera. Acesse segurança.mg.gov.br. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Gente, a alimentação tem um papel essencial não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. Alguns alimentos e nutrientes
podem ajudar na memória, na concentração e até na prevenção de doenças como Alzheimer, que a gente acabou de falar. Então, para a gente entender melhor como que essa dieta pode influenciar o nosso cérebro, vamos conversar aqui com a Fernanda Tironi, nutricionista, que veio trazer várias dicas. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, tudo obrigada, bem? Tudo ótimo. Fer, a gente estava falando agorinha sobre Alzheimer, então acho que a gente pode começar puxando por esse assunto. Lógico, né? A alimentação faz toda a diferença quando a gente fala da nossa memória. E eu não tô falando daquela brincadeira que a pessoa come alho e fala assim, o alho é ótimo para memória, porque fica sentindo gosto de alho na boca. Não, gente, é sério, é lá pro nosso cérebro mesmo, né? Existem alimentos que podem favorecer, né, quem tem Alzheimer ou prevenção, e prejudicar mais ainda, piorar a nossa memória. Para quem tem Alzheimer e para a gente também isso pode acontecer. Então, uma dieta anti-inflamatória é a chave, o segredo para tudo, né? Para o Alzheimer também. Então, uma dieta anti-inflamatória, melhorando essa parte intestino-cérebro, que a gente sabe que tem uma relação direta, né? Quando a gente fala assim, estou inflamada, o intestino está inflamado, tem uma ligação direta, então a gente tende a ficar também com o cérebro inflamado, né? O nervo vago inflama. Então, existem alimentos, existem suplementos, vitaminas, tudo para melhorar essa parte cognitiva. Vamos começar por uma relação com dicas para quem está assistindo, aquela dica prática mesmo. Quando a gente fala de frutas que ajudam, né, na nossa memória e tudo mais, que frutas que são ideais e por quê? As frutas de cor vermelha. Então, ela tem muitos polifenóis, antioxidantes, então que vai melhorar o nosso estresse oxidativo, que é o envelhecimento das células, né? Então, a gente falando de células, neurônios, ela vai ajudar. Então, morango, mirtilo, ameixa vermelha, essas são as frutas que ajudam muito. A gente também tem uma dieta. Se você falar assim, qual é a dieta que eu devo seguir? A dieta mediterrânea é a mais recomendada, porque ela é uma dieta bem anti-inflamatória. E aí tem as frutas vermelhas, tem o azeite, que tem ômega 3, peixe, também tem ômega 3, né? A gordura boa do azeite, no caso. Então, isso evita a inflamação, a degeneração, né, dos neurônios. Então, na hora que você for fazer aquela comprinha no supermercado, na hora que pensa o que eu vou levar, já vai de olho nas frutinhas vermelhinhas. Frutas vermelhas. Morango, amora, framboesa, tudo assim. a cereja. Muito bom. E quando a gente fala de verduras, as verdurinhas, o que a gente tem que priorizar? Tem uma dieta bem específica que é para a mente, chama dieta da mente, Mind Diet. Então, eles falam muito dos vegetais verde escuro. E essa dieta prioriza os vegetais verde escuros para 5 dias da semana, pelo menos 5 dias da semana. E as outras, pelo menos uma vez. Mas as de verde escuro, então a gente tem a rúcula, o brócolis, espinafre, né? Então, essas folhas verdes, elas são bem recomendadas para a parte de memória, né? Então, tem vitaminas do complexo B, então elas são bem indicadas. Então, por exemplo, assim, pelo menos 5 dias por semana eu vou revezando e colocar algo, um dia eu faço uma couve refogada, outro dia eu tomo um suco de couve. O importante é que teve couve ali na dieta e vai revezando ali, mas não deixar de colocar. Sempre os vegetais verde escuro para essa parte de memória, cognição, é bem recomendado. E de qualquer forma, eu posso consumir esse alimento, igual eu te falei, às vezes num suco, às vezes refogado, ou cru mesmo, enfim. E aí a gente tem nas proteínas o peixe. Peixe por causa do ômega 3. E aí você tem o peixe, a sardinha. Pode tomar também o suplemento de ômega 3 para quem não consome ou não gosta, ou não pode consumir o peixe, né? Porque a gente nem sempre gosta, tem, né, todo mundo que gosta. E pode tomar o suplemento do ômega 3, na proteína nesse caso. Que são as cápsulazinhas. Exatamente. E tudo mais. Às vezes eu não sei se tem que diluir também. Não, elas são umas cápsulas oleosas.
e de boa procedência, porque tem algumas que tem que comprar de boa procedência, porque senão vem misturado, aí não vem tanto DHA e EPA, né, que a gente precisa. Essa é a parte que dá um medo danado na hora de comprar essas cápsulas industrializadas, que a gente fala, e aí? Tem as castanhas também, as oleaginosas, então castanha de caju, castanha no geral, as leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha também faz parte dessa proteção dos neurônios, das células. É uma boa também. E é a dieta da mente, né? Então, todas isso têm antioxidantes, vitaminas do complexo B, tudo que melhora e protege os neurônios e as células do nosso corpo. E aí, já que você comentou das que não são boas, o que a gente pode falar? Evita no seu cardápio, principalmente quem às vezes já diagnosticou na família, por exemplo, uma pessoa tem Alzheimer e quer, né? Eu falei com o médico agora, com o doutor Tiago, no bloco anterior, o que fazer no hábito do dia a dia para retardar. Então, a gente falou de algumas atividades para trabalhar o cérebro. E no alimento, o que a gente pode... eu tenho alguém na minha casa que tem Alzheimer. O que não fazer? O que não fazer para retardar mesmo, para não avançar rápido, né? O açúcar é o que mais envelhece nossas células. Então, tudo que tem açúcar, açúcar branco, inclui também as farinhas brancas, né? Que isso acaba virando um açúcar dentro da gente. Industrializados, embutidos, conservantes. O que não é bom para a gente, de forma geral, que não é saudável, isso tudo tende a inflamar. Então, eu diria que não é um alimento sozinho, mas que a gente fala que é um industrializado, né? Açúcar é o único que a gente consegue, um alimento que a gente consegue viver sem e você não vai ter deficiência de nada. É o açúcar. Fala, olha, eu vou deixar de comer açúcar por 1 ano. Beleza, você não vai ter nenhum problema, deficiência de nada. Então, açúcar, ela envelhece. O estresse oxidativo, que é o envelhecimento das células que a gente fala, não é bom para ninguém. E principalmente para quem tem uma predisposição para Alzheimer, né? E o açúcar, já que você está falando, a gente pensa naquele açúcar branquinho e tudo mais, mas envolve todos, por exemplo, o açúcar mascavo, demerara, todas as... Porque você fala, açúcar mascavo é tão saudável, esse eu posso, né? Açúcar é açúcar. A diferença do mascavo, do demerara, é que é o jeito o polimento dele. O jeito que ele é processado. Um é mais polidinho, mais branquinho, e o outro contém um pouquinho mais de alguns minerais, mas mesmo assim é açúcar e faz mal igual. Agora eu queria falar dos suplementos, né? Porque o suplemento, as pessoas vão introduzindo cada vez mais o suplemento na vida, não só quando se fala em atividade física. Eu falo, por exemplo, eu estava comentando com ela nos bastidores sobre a creatina. Se fala tanto de creatina e fala tanto de que a creatina é boa para memória, que pode ser usada. Isso é verdade? É verdade. A creatina, ela dá uma energia para a célula, energia rápida. Então, tudo que faz parte da melhora de cognição, a creatina é bem indicado. Então, principalmente para os idosos, né? Crianças também podem usar. Então, a creatina é fundamental para essa energia celular. Olha que é bem recomendado, sim. Aí, de outros suplementos, além da creatina, a gente tem o magnésio, né? Que é um mineral que a gente tem na maioria das nossas reações químicas, a gente precisa dele. Às vezes, a gente tem falta e nem sabe que tem. Verdade. E aí, para essa parte mental, cognição, a gente tem o magnésio L-treonato. Que a gente tem vários tipos de magnésio. Então, esse do L-treonato faz muito bem para a mente. Olha aí que interessante. Além disso, a gente tem a coenzima Q10, vitaminas do complexo B, que a gente pode suplementar, comprar, né, pronto, ou mandar manipular. Então, isso ajuda muito. Olha só, gente, isso é tudo muito importante, né? Já que a gente está falando aqui de cuidar da nossa memória e, lógico, uma vida saudável, né? Que essa aí não precisa nem falar, né? Sempre, atividade física, que ajuda muito, porque você tá produzindo muitos radicais livres. A nossa vida, né, é toda muito agitada. E esse negócio de comer rápido, comer qualquer coisa, isso a conta depois chega, né, no final. A gente tem que pensar no hoje para colher depois. É verdade. Às vezes a gente pensa, não, depois eu vejo, aí chega lá depois nem se lembra, né? E aí tá com a memória fraca. Não precisa esperar ficar idoso para os problemas virem, né? Falar, não, vou aproveitar agora que eu sou jovem, mas a inflamação, nossa, né?
A inflamação, ela causa vários problemas e envelhece a gente também. Se envelhece células, envelhece tecidos, envelhece tudo. Muito obrigada. Vocês anotaram todas as dicas, né? Obrigada, viu, por vir ao nosso programa. Para quem não anotou, é só correr no nosso YouTube, que o programa já está lá completinho para vocês, combinado? Muito bem, amanhã estaremos aqui, amanhã tem gastronomia e a Dani vai fazer um preparo com sorvete de limão, um preparo salgado com sorvete de limão. Só vou dar esse spoiler, vai ser gostoso. Se você vir aqui amanhã também para provar esse sorvete de limão salgado, isso mesmo. Tchau.